bem, vamos lá então, meninos, né? Vamos ver se está tudo certinho por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham depois, vocês podem tentar entrar em contato comigo, ou melhor, podem entrar em contato comigo, né? Seguinte, queridos, primeiramente a aula de hoje, interpretação textual. A gente vai falar sobre a sintaxe na interpretação textual. O que é isso? São todos esses conhecimentos que a gente veio adquirindo até agora com relação à língua portuguesa, a estrutura da língua, seus elementos, que precisam ser utilizados para a interpretação dos textos. A gente precisa entender que isso que a gente aprendeu está em qualquer texto com o qual a gente for lidar. No início até do curso, né, quando a gente estava falando disso, eu comentei com vocês que até quando a gente fala um oi, por trás desse oi tem uma estrutura para ser entendida, né? A pessoa vai estar dizendo para você assim, olha, eu estou aqui, né? O oi, a gente chama de linguagem enfática, é aquele momento em que eu estou só tentando estabelecer um contato com a pessoa. Eu não quero passar uma informação, né? Eu não quero contar uma narrativa, mas eu quero simplesmente ter um contato com essa pessoa, certo? E nesse oi, o que vai estar escrito ali? Eu estou aqui, sujeito, verbo, complemento, ok? Se eu digo com você assim, tudo bem? Você está bem? Se eu tenho a palavra cachorro escrita no portão de uma casa, ali vai estar escrito, aqui há um cachorro, aqui tem um cachorro, esse cachorro pode te morder. Ou seja, tem que ter, de alguma forma, formar em você essa estrutura de sujeito, verbo, complemento, para que você consiga compreender os aspectos da língua portuguesa, correto? Então nós dissemos tudo isso lá no início. Dissemos desses elementos existentes, né? O sujeito, o verbo. Nem sempre o verbo tem obrigatoriamente um complemento. Nem sempre há um sujeito, mas lembrando que nesse caso você só tem 4 verbos na língua portuguesa que não possuem sujeito. Todos os outros vão possuir, ele vai ter que estar ali de alguma forma, correto? E esse tipo de conhecimento é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a gente utiliza esse conhecimento para a interpretação do texto. Lembrando também que agora essa questão da junção, né, para a formação do período, para a formação do parágrafo, que a gente também precisa compreender. Como que uma frase se liga a outra frase? Então eu tenho uma conjunção ali no meio, que conhecimento, né, ou melhor dizendo, que informação essa conjunção pode estabelecer naquele momento ali. Quando eu tenho uma palavra que retoma a palavra anterior, qual é a palavra que está sendo retomada? Ok, gente, tudo isso é preciso levar em conta. Quando eu bato o olho num texto e eu tenho uma certa dificuldade de compreendê-lo, quando ele está escrito em ordem direta, quando eu conheço todos os termos, né, todas as palavras que estão presentes nele, quando eu tenho conhecimento de mundo sobre aquele assunto sobre o qual o autor está falando, é claro que aí é tudo muito mais fácil para mim. Mas quando eu me deparo na prova ou na vida com algum texto que na hora que eu leio, né, eu franzo a testa porque eu não consegui compreender direito o que estava escrito ali, de duas uma. Pode ser que a pessoa que escreveu não soube colocar os termos, né, não soube escrever, ou pode ser que eu não tenha tido a paciência realmente para interpretar cada elemento daquele ali, ou eu desconheça completamente aquele assunto. No caso de uma prova, mesmo que eu desconheça completamente o assunto, eu vou precisar ir à pergunta, procurar entender o que eu preciso realmente desse texto, em que ele vai me ser útil, para que eu possa, então, responder as questões. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos a essa questão da sintaxe na interpretação de texto. Deixa só... Eu esqueci de eu ficar menorzinha, né, gente? Eu vou tentar ficar um pouco maior aqui, ver se não vou atrapalhar o slide. Qualquer coisa eu diminuo, tá bom? Muito bem. A gente tem aqui uma frase, né, que diz assim: você sempre pergunta pelas novidades deste sertão e finalmente posso lhe contar uma importante. Então, eu consigo até compreender com facilidade esse texto, justamente porque ele está nessa ordem direta que a gente costuma, né, mencionar para vocês e colocar ali. Mas mesmo assim, eu vou realçar alguns aspectos gramaticais importantes nesse período aqui. Eu tenho primeiramente o verbo perguntar, né? Então, um contexto para eu compreender quem é esse você.
Pode ser uma poesia e de repente esse contexto não aparecer, esse você ser qualquer pessoa. Esse você pode ser o leitor do texto. E esse você pode ser um elemento de uma narrativa, por exemplo. Alguém com quem esse narrador está realmente falando. E eu precisaria do texto por completo para compreender isso. Mas eu tenho aqui o você, eu tenho aqui a palavra sempre. Observe que eu tenho que descobrir a que palavra esse sempre está ligado. Sempre, normalmente, é um advérbio de tempo. E advérbios de tempo estão ligados a verbos, tá? Eles vão estar relacionados a verbos. Algumas vezes adjetivos também, por exemplo, sempre bonita, sempre feliz, né? Pode acontecer também. Ou ele está ligado a verbo, ou está ligado a adjetivo. Nunca a substantivo, bom? Então, tá vendo? É um conhecimento gramatical. Vocês não têm que ficar decorando essas coisas que eu estou falando. Eu só estou mostrando como que a gramática interfere na interpretação. Então, aqui eu tenho sempre pergunta. Então, ele pergunta sempre. Colocando na ordem, você pergunta pelas novidades daqui deste sertão sempre. Mas, como ele quis realçar, né, ele precisou, na verdade, deixar bem claro que esse sempre está relacionado ao verbo perguntar, colocou ele ali, perto dele. Então, eu tenho você relacionado à pergunta, eu tenho sempre relacionado à pergunta. Quem pergunta, pergunta alguma coisa ou por alguma coisa. No caso aqui, eu sei que o pelas é a junção da preposição por mais a, né? São as, na verdade, no plural. Então, ele perguntou por as novidades daqui deste sertão. É importante que eu compreenda, por exemplo, o uso do este, esse, aquele, né? O esse e o este, a diferença deles é com relação à proximidade daqueles termos ali. Então, num texto, quando eu uso a palavra este lugar, significa que eu estou naquele lugar, é o lugar que está mais perto de mim. A gente não teve aula, né, dessa questão do esse, este, aquele. Mas, se você teve aula disso na escola, se você lembra desse detalhe, só estou te mostrando que esse detalhe agora, nesse texto, ele é importante. Porque o este mostra que a pessoa, o narrador, está no sertão. Ele está naquele lugar ali. Tá? E se ele vai dizer uma novidade daquele lugar, significa que ele está ali há algum tempo. Para que algo seja novo para ele, né? Para que alguma coisa seja diferente para ele, ele tem que estar ali por um tempo, por um período. Muito bem, essa primeira oração termina aqui no sertão. Aí eu tenho um e, ok? Que aí eu vou precisar saber se ele é uma soma, eu vou precisar saber se ele significa por isso, né? Seja uma conclusão ali, uma consequência, ou ele pode ser um mas, ele pode ser uma diversidade, tá? Então, você sempre pergunta por novidade daqui desse sertão. E, finalmente, ou seja, sendo assim, por isso, finalmente, posso lhe contar uma importante. Então, vamos lá. Posso. Quem posso? Eu, sujeito oculto. Mas quem é esse eu? O narrador do texto. O narrador do texto pode finalmente, ou seja, então ele não estava conseguindo isso antes, tá? Mas agora ele está conseguindo. Finalmente, ele pode contar. Contar o quê? Uma importante. Então vamos lá. Uma e importante é um artigo e um substantivo. Artigos e substantivos, eles artigo e adjetivo. Artigos e adjetivos, eles se relacionam a substantivos. Ou seja, o que determina, né, se esse adjetivo vai para o plural, se o artigo vai para o plural, se é feminino, se é masculino, é o substantivo ao qual esses dois elementos se ligam. Então, uma importante, o que é importante ali? Novidades. Mas observe que novidades aqui está no plural, né? E aqui ela foi simplesmente ocultada, porque ficou de fácil entendimento para o meu leitor. Então, ao invés para ele não ter que repetir e escrever, né? Finalmente posso lhe contar uma novidade importante, para não repetir a palavra novidade, porque ele já tinha usado novidade no plural, ele oculta esse substantivo ali. Mas essa palavra uma e importante não poderiam estar sozinhas ali. Não fazem sentido sozinha. Por quê? Porque é artigo, porque é adjetivo. E a gramática diz que artigo e substantivo, e artigo e adjetivo se ligam a substantivos.
E esse lê aqui? O lê é um pronome que tem que estar substituindo uma palavra que foi dita anteriormente. Então, quem é esse lê? É o você, essa pessoa com quem o narrador da história está conversando, com quem ele está falando. Então, o narrador da história pode contar uma novidade importante para essa pessoa com quem ele está contando, finalmente, porque antes ele não estava conseguindo fazer isso. Ok? Então, é só para a gente começar a entender como é importante a gente utilizar, né, esse conhecimento de gramática que a gente tem nos textos que serão, né, lidos por nós. Muito bem. Então, primeiramente, a gente tem, quando a gente faz essa estrutura do sujeito, verbo e complemento, essa ordem que a gente chama de direta. O que é a ordem direta? Essa, sujeito primeiro, verbo, né, depois o complemento. Quando a gente altera essa ordem, a gente chama isso de ordem indireta, ordem inversa, né? E aí, quando essa ordem se altera, às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para a interpretação dos textos. Ah, então, André, não vamos alterar a ordem nunca, porque aí todo mundo entende com facilidade. Não é bem assim, né? Eu não vou fazer o arroz sempre do mesmo jeito só porque o arroz é feito sempre do mesmo jeito. Eu posso inovar e mesmo assim ficar legal. Por que eu vou inovar? Por exemplo, vamos supor que você queira dar destaque ao verbo no seu texto. A ação que está sendo praticada ali para você é a coisa mais importante. Então você pode começar o período com essa ação. Ao invés de dizer o menino caiu do cavalo, você fala caiu do cavalo o menino. Ok? Se você quer dar destaque para o cavalo, né? Se você quer dizer que é do cavalo que ele caiu, você quer que seu leitor ele leia isso primeiro. Então você vai colocar numa ordem direta. Do cavalo, o menino caiu. Se você quiser dar destaque ao menino, você pode falar o menino do cavalo caiu, o menino caiu do cavalo. Observe que o menino do cavalo caiu vai criar uma ambiguidade. Desculpa. Vai criar uma ambiguidade aí, né? Você não vai conseguir o menino do cavalo, né? Aí depois você tem que ler o caiu para você poder entender isso. Às vezes em poesia isso é válido, porque a poesia ela lida com essa questão da sonoridade, mas num texto não necessariamente artístico, deve-se evitar esse tipo de construção. Então aqui eu tenho, ó, o projeto será apresentado para todos amanhã. Então, olha, eu tenho aqui o projeto, que é o sujeito, eu tenho será, o verbo, eu tenho aqui o predicativo apresentado, e o que é apresentado a alguém ou para alguém. Eu tenho aqui o complemento nominal. Então, e aqui eu tenho o advérbio de tempo, tá vendo? Então tá tudo na sua ordem direta, sujeito, verbo, complemento, o complemento do apresentado e o adjunto adverbial lá no finalzinho, tá? Tudo em sua ordem. E se eu altero essa ordem? Se eu digo, o projeto amanhã para todos será apresentado. Observa que a leitura fica um pouco mais complexa, o leitor tem que parar para entender um pouquinho melhor do que está sendo dito ali, mas pode ser que a pessoa que escreveu necessitasse realçar esses elementos do amanhã, o para todos, e por isso resolveu escrever em ordem direta. A gente é que na hora de ler precisa então encaixar as coisas ali na ordem para facilitar o entendimento, ok? Muito bem. Agora, eu tenho que tomar cuidado para que essa ordem, né, como a gente mostrou, né, deu o exemplo anterior aí, não cause uma ambiguidade, né, como fala o menino do cavalo, como a gente falou antes, né? Não cause uma ambiguidade, não cause um sentido estranho no texto. Então aqui, ó, matou o marido, Maria. Então, quem matou quem? Se eu for colocar na ordem, eu vou ter o verbo, eu preciso de um sujeito aqui, tá vendo? Quem seria o meu sujeito? Quem é que matou quem aqui? Ah, lá vai eu de novo fazer o treco errado, né? Então, opa, cadê? Aqui. Então, quem matou quem aqui? Eu não tenho essa informação, né? Se o sujeito é o marido ou se o sujeito é Maria. Então, como que eu vou colocar na ordem? Tá vendo? E além disso, né, justamente por eu não conseguir fazer isso, eu tenho uma ambiguidade. Ok?
A gente pode também, na hora de interpretar um texto, além de colocar na ordem, observar elementos intercalados, informações intercaladas. O que é isso? Essas que ficam no meio do sujeito, do verbo, do complemento, né? Elas se colocam ali no meio. E às vezes eu colocando elas em ordem, ou eu pulando essas informações, eu consigo entender melhor o que está escrito. Então eu tenho aqui, a maior visibilidade do tema intensificou, sobretudo a partir dos anos 90, os estudos sobre ensino de português para estrangeiros. Ok, até entendi, né? Mas se eu ler assim, a maior visibilidade do tema intensificou os estudos sobre ensino de português para estrangeiros, sobretudo a partir dos anos 1990. Tá vendo? Eu posso, então, entender que esse intensificou aqui, ele continua aqui. Essa frase, ó, a maior visibilidade do tema é o sujeito, intensificou é o verbo. Deixa eu voltar aqui. Intensificou é o verbo e o complemento desse verbo está aqui, ó, tá? E aí, então, eu pulo daqui para cá, fica um pouquinho mais fácil de entender, né, o que eu tô lendo. Aqui, ó, na ordem em que a gente tinha colocado, tá? Muito bem. Agora, a gente vai fazer a interpretação de um texto que normalmente os alunos costumam achar complexo. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar o texto para vocês, vocês vão parar o vídeo, né? Já que está sendo gravado agora, vocês vão ler esse texto, tá bom? E aí, depois a gente vai conversar sobre ele, a gente vai fazer umas perguntinhas sobre ele. Então, você para aí, dá uma lida no texto, tenta entender um pouquinho sobre o que esse texto pode estar falando, e aí a gente continua conversando, tá? Então, esse aqui é o texto, ó. Ok? Para aí um pouquinho e a gente volta. Voltamos? Muito bem. Eu tenho aqui, gente, uma poesia, né? Então, a primeira coisa que eu preciso levar em consideração é que eu tenho aqui um texto artístico, é um texto literário. E o que isso significa? Significa justamente essa capacidade de brincar com a língua portuguesa, de usar isso de uma forma estética, né, para ficar bonito, para ficar diferente, para transmitir a mensagem de uma forma diferente. Então, o artista ele pode se utilizar de termos, né, de palavras não muito comuns na língua, mas que criam uma certa sonoridade ali no texto dele. O artista ele pode pensar no número de sílabas, né, poéticas que ele coloca ali no texto dele. E ele pode pensar nessa ordem inversa também para criar a sonoridade que ele tanto deseja. Esse é um poema do Vinícius de Moraes, chama Soneto da Fidelidade, que eu também tenho que levar em conta, né, o nome é o Soneto da Fidelidade. Então, o que é um soneto? É aquele... Não sei se vocês lembram aí, né? Aquela estrutura de poesia em que você tem 4 versos, né? Ou seja, cada linha, né? 1, 2, 3, 4 versos, depois mais 4 versos de novo, depois mais 3 versos, mais 3 versos. Isso é um soneto. E ele é um soneto que vai falar de quê? De fidelidade. Então eu preciso levar isso em conta, tá? E nesse trecho aqui, observa que a gente já começa com uma preposição, né? Eu já começo aqui com um de, com uma preposição. O que isso significa? Preposições, elas estão ligadas a outras palavras que solicitaram por ela. Então, gosto de você, esse de está ligado ao verbo gostar, né? Eu não uso preposições no início do texto, se essa preposição não tiver ligada a algum momento ali, algum elemento, né, daquela frase ali que está naquele texto, tá? Então, se eu estou começando com preposição, significa que essa preposição ela está ligada a alguma palavra ali. Então, eu vou pensar assim, ao meu amor de, não, ao meu amor de, serei atento de, eu serei atento de, pode até ser, né? Eu serei atento a alguma coisa, eu serei atento de alguma coisa. Ele poderia usar o a,
mas talvez ali pela quantidade de sílabas, né, gente? Cada palavra que está numa poesia, ela é escolhida pelo autor, ela tem um motivo para ela estar ali. E esse de, na verdade, está sendo ligado ao serei atento. Serei atento a quê? Serei atento de quê? Eu serei atento de tudo. Aqui eu tenho novamente uma outra preposição, ó, um a, tá? Então, eu serei atento, o eu tá aqui, é o sujeito oculto, né? Então, eu serei atento de tudo a quem? Quem é atento a algo, a alguém. Então, ele será atento de tudo ao amor dele. Antes. O que significa antes? Antes de algo acontecer, antes de alguma coisa. Não é isso? Agora, que coisa é essa? Eu preciso interpretar a poesia e continuar lendo para eu tentar entender. Observa que aqui, então, eu já tenho um E. E se eu tenho um E, eu já tenho uma conjunção. Significa que eu já estou começando uma outra ideia. Eu estou começando, de repente, um outro período. A não ser que eu tivesse só uma palavra ali, né? Eu comprei laranja e banana. Mas não me parece que seja o caso aqui. Vamos ver. Eu serei atento de tudo ao meu amor antes e com tal zelo. Então ele será atento antes de alguma coisa. Ele será atento com tal zelo e sempre e tanto. Tá vendo? Ele repete aqui o eu, que não é comum nos textos não literários, nessa repetição da conjunção, mas ele faz aqui com o sentido de realçar. Eu vou fazer isso e isso e isso. Então eu serei atento antes, eu serei atento de tudo ao meu amor com tal zelo, sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Novamente eu tenho uma preposição iniciando aqui o período, né? Então vamos pensar aqui, o meu pensamento se encante mais dele. Então, ele se encante mais com o meu pensamento, seria o sentido do texto ali, né? Esse que aqui, ó, eu vou cuidar sempre com tal zelo, tanto, e assim, ou seja, dessa forma, que fazendo assim, mesmo em face do maior encanto, tá? Observa que isso aqui é um elemento, não tem a vírgula aqui, porque a poesia não precisa trabalhar com vírgula também. Mas ele diz assim, serei atento que ele se encante mais com o meu pensamento, tá? Mesmo em face do maior encanto. Então agora eu vou tentar entender um pouco disso, ó. Lá no início eu tenho eu serei atento ao meu amor, ou seja, eu darei tanta atenção ao meu amor. Antes, com tal zelo, sempre e tanto, eu vou dar tanta atenção para ele antes que alguma coisa aconteça. Com tal zelo, sempre e tanto, que ele vai se encantar mais com o meu pensamento, mesmo que ele se depare com maior encanto. Então, mesmo que ele se depare com um encanto maior que o meu, né? Mesmo quando eu falo maior ou menor, isso é uma ideia de comparação. Então, em face do maior encanto, ou seja, da pessoa mais bonita do mundo, né? Mesmo que ele se depare com uma pessoa assim, ele vai se encantar mais com o meu pensamento, porque eu vou cuidar dele, né? Eu teria atenção com esse amor, eu teria atenção em tudo, né? Com zelo, e sempre, em todos os momentos, para que ele, mesmo que se depare com o maior encanto, ele goste mais de mim, pelo meu interior, pela maneira como eu trato, certo? A gente teria esse poema na sua plenitude, né, gente? É um dos poemas mais bonitos, ao meu ver, né, do Vinícius, porque depois ele fala, né, o Vinícius, ele foi casado 9 vezes, conhecimento de literatura também é importante para interpretar. O Vinícius não acreditava em amor eterno, mas ele acreditava que enquanto você estivesse com a pessoa, tanto que ele termina esse poema dizendo assim, né, e mais tarde, quando me procure, quem sabe a morte, ou seja, se eu morrer, né, angústia de quem vive. Então ele está dizendo que ele acha que a morte é a angústia de quem vive. Ou a solidão, fim de quem ama. Então ele acredita que todo mundo que ama vai ficar sozinho um dia, tá? Então se mais tarde ele morrer ou ele ficar sozinho, eu possa me dizer do amor que tive. E aí ele coloca tive entre parênteses, porque ele ainda está com a pessoa, mas ele já está prevendo que pode ser que ele termine com ela, né? Eu possa me dizer do amor que tive, que seja imortal,
posto que é chama, que ele seja imortal, embora ele seja chama, né, ele se apague, que seja infinito enquanto dure, ou seja, que seja infinito enquanto dure. Então, enquanto durar, eu vou acreditar que vai ser até o fim, eu vou tratar essa pessoa da melhor forma, eu vou tentar viver com ela da melhor forma possível. E assim, quando a gente terminar ou eu morrer, essa pessoa vai olhar para trás e vai poder dizer que esse amor foi bacana. Eu vou poder dizer que essa relação foi legal. E assim, eu acho o poema muito bonito, sabe, gente? Até como lição mesmo pra gente, né? A gente tem essa tendência, você começa a se relacionar com alguém e você já quer fazer o mal para essa pessoa com medo de que essa pessoa faça para você. Então peraí, eu vou trair primeiro antes que ele me traia. Eu vou mentir para essa pessoa antes que ela minta para mim. E o Vinícius diz que esse não é o caminho. Enquanto você está vivendo com a pessoa, você tem que deixar para ela o melhor legado, o melhor de você. Se amanhã ou depois ela te trair, né, ela vai fazer aquilo ali, você vai ficar chateado, mas ela vai olhar para trás um dia e vai dizer assim, poxa, que pena que eu perdi essa pessoa. Agora, se você é ruim também para essa pessoa, né, para a pessoa com quem você se relaciona, quando ela olhar para trás, ela vai dizer, graças a Deus que eu me livrei disso também, né, não valia a pena. Então, enquanto a gente está vivendo relacionamento, que ele seja infinito, né, enquanto você estiver com essa pessoa. Trate-a bem, da melhor forma possível, que mesmo que ela se depare com maior encanto, vai se encantar mais com o seu pensamento. Tá bom? Então, o que a gente precisava dizer aqui de gramática? Que é essa questão. Começou com preposição? Lembre-se, preposição sempre está ligado a um outro elemento. Eu tenho um E ali, esse E está ligando que termos dessa oração? Eu tenho uma conjunção aqui, qual o sentido dessa conjunção? O que ela está ligando ali? E quando eu tenho aqui mesmo em face do maior encanto, eu estou dando uma ideia de tempo, né? Ou de uma condição ali. Então, eu tenho que compreender que isso pode também não estar em ordem direta, tá? Então, é isso. Claro que conhecimento gramatical a gente tem que ter vários, mas a gente pode utilizar pelo menos aqueles que a gente conhece para ajudar nessa interpretação, tá bom? Muito bem. Agora, você vai fazer a mesma coisa. Vai parar o vídeo. Vai ler esse texto e não vai, meu Deus, vou ter que ler isso tudo, gente. Menos de 1 minuto você lê isso aqui, tá? Então, para o texto, para o vídeo, leia o texto e a gente volta. Tudo bem? Vai lá, não teima comigo, tá? Já que a gente não pôde fazer a aula ao vivo aí, é importante que você siga, né, as estratégias para que a coisa funcione da melhor forma possível. Certinho? Vai lá. Vou parar, hein? Feito? Muito bem. Agora, eu não sei, né, não tem como te perguntar aí se você conseguiu compreender esse texto. Se você conseguiu algum significado, se você conseguiu extrair mais ou menos ali do que ele falava, né? Para uma interpretação. Primeira coisa, vamos lá, a gente tem aqui, talvez não mais uma poesia, mas a gente tem um sermão. Um sermão, né, que minha mãe me deu um sermão, o que significa? É aquela lição de moral. É quando eu vou defender um posicionamento sobre alguma coisa e aí eu fico tentando convencer aquela pessoa ou falando coisas com aquela pessoa que a convençam de que ela está certa, de que ela está errada. Isso é um sermão. No caso aqui, é um sermão de Antônio Vieira. Então, eu já tenho que conhecer, na verdade, né, quem seria esse autor. Mas eu não sei, André, então eu não vou mexer com isso agora. Quem é esse autor, que época que ele viveu, eu vou evitar, então, esse tipo de conhecimento de mundo. E como eu disse, né, não tem como a gente ver tudo de interpretação de texto, mas conhecimento de mundo é muito importante para a interpretação. Quando eu falo com vocês assim, leiam, gente, leiam tudo que vocês puderem na vida. Pegue o maior número de informações que estiver ao seu alcance. Por quê? Porque num determinado momento aquilo pode. Uma informação, ela sempre se liga a outra, né? No mundo nada se... Como é que é? No mundo nada se cria, tudo se copia. Então, às vezes, uma informação ela está ligada a uma outra coisa. Se você não sabe aquela coisa, você não consegue interpretar aquele texto ali ou aquela informação que está sendo dada a você.
Então eu não vou me ater agora ao conhecimento de mundo. Vamos supor que você pegou esse texto na prova e você não sabe nada sobre esse cara. E aí você precisa interpretar o texto. Vamos lá então. Primeiro, vamos pegar esse trechinho aqui, que, né, esse aqui, ó, que inicia, né, esse parágrafo aqui, que tinha alguma coisa antes, né? Vocês sabem que a reticências que inicia aqui está dizendo que tinha alguma coisa antes. E aí, você se pergunta assim, o que significa a expressão há de ser, em linguagem mais contemporânea? Então, esse texto é um texto mais antigo. Quando é que eu digo assim, há de ser verdade? O que eu quero dizer com isso? Né? Pode ser verdade, né? Ou deve ser verdade, pode ser isso. E esse deve pode ter o sentido de realmente ser uma possibilidade ou do sentido de ordem, né? De necessidade de ser. Quando ele diz assim, o sermão há de ser de uma só cor. Então, ele está querendo dizer que o sermão deve ser. Esse há de ser significa deve ser. Ok? Então vamos pensar ali, o sermão deve ser de uma só cor. Qual é o sujeito dessa expressão então? O que deve ser de uma só cor? O sermão. Então o sermão, né, essa coisa que você fala, né, para as pessoas te ouvirem, deve ser de uma só cor. Como o que nós temos é uma locução verbal, ou seja, há de ser, são dois verbos juntos ali, sendo o verbo principal um verbo de ligação, ou seja, esse ser aí, como é que eu sei que é o verbo? Qual que é o verbo principal, Andréia? Quando eu tenho uma locução, quando eu tenho dois verbos, o verbo principal é o segundo, tá? Então, vou fazer, o verbo principal é o fazer. Estarei pensando, o verbo principal é o pensar, tá? Ele que é principal porque ele que transmite a informação. O verbo auxiliar é que vai para o presente, para o passado, para o futuro, ok? Ele que se modifica ali, mas o sentido da locução está no segundo verbo. Então, o segundo verbo, né, o verbo ser, é um verbo de ligação. Sendo assim, ele tem um complemento, né? Deixa eu ver aqui quais o... Tá, ele tem um complemento, esse complemento chama predicativo, tá bom? Que é uma qualidade. Então, quando ele fala, o sermão há de ser, o sermão há de ser o quê? De uma só cor. Certinho? E o que significa um sermão ser de uma só cor? Uma coisa, quando ela deve ser de uma só cor, o que a gente está querendo dizer com isso? Pensa aí. Quando você fala assim, isso deve ser de uma só cor. Esse quarto deve ser de uma só cor. Ele deve ser uniforme, né? Ele deve ser único, ele tem que ter uma estrutura única. Então ele está dizendo que o sermão, ele deve ser de uma só cor, ele deve ter uma estrutura única. Aí ele continua. Qual o sujeito da locução verbal há de ter? Agora, então, o sermão há de ser de uma só cor, então o sermão há de ter uma uniformidade, né? Ele há de ser de uma só forma. Há de ter. Então, quem é que há de ter? O sermão também, né? Agora está oculto na segunda frase. Então, o sermão há de ter uma só cor, aqui ele está oculto, ele há de ter o quê? Qual o complemento dessa locução? Um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Então, vamos lá. Ele deve ter um só objeto. Então, o sermão ele tem que ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. O que ele quer dizer com isso? Que o sermão deve falar de uma coisa só. Você não pode pegar um sermão e ficar falando... É como um texto dissertativo, não é isso? Então, se você pegou o texto dissertativo para falar sobre educação, você tem que falar sobre educação do início ao fim do texto. Você não pode, no meio do texto, para a educação, passar para falar de saúde sem fazer nenhuma relação entre isso. Então, para ele, um sermão, né? Lembrando que ele é um padre, então ele está falando do sermão da igreja, ou melhor dizendo, ele está falando do sermão que ele fazia lá, né, para as pessoas, para os índios, né, para os colonos que estavam ouvindo ele ali, porque a gente está falando de um período quase inicial, né, 1600, do descobrimento do Brasil, mas tudo bem, é um padre que ele está falando para as pessoas, e aí ele diz que o sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Então, quem é o sujeito? O sermão. A expressão há de ser significa deve ser, né? De uma só cor. Deve ter.
um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Então, resumindo todo esse período, ele está querendo dizer que o sermão ele precisa ser algo único, falar sobre uma única coisa e não ficar ali misturando vários assuntos naquele mesmo sermão. Muito bem. Então, qual é o assunto principal do texto? Sobre o que esse texto vai falar? Sobre o sermão, né? Provavelmente, né? Claro que eu posso ter outra, né? Eu preciso ler o texto numa totalidade, mas vocês já leram ele lá. Vocês devem ter percebido que o assunto do texto é o sermão. Ele continua dizendo: há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com as escrituras, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias. Vixe, né? Então vamos lá, vamos entender. Então ele está falando do sermão, é isso? Quando ele começa então, no segundo período, eu tenho novamente aqui o verbo haver, né? Há que tomar o pregador. O que ele quer dizer? O pregador, será que é o pregador de roupa? Né? Porque pregador na língua portuguesa tem dois significados, né? O pregador, daquele que prega as escrituras, aquele que fala sobre ela, né? Aquele que tenta mostrar, interpretá-la para as pessoas. E tem pregador de roupa. Para um estrangeiro, talvez eu tivesse que explicar bem o sentido dessas duas palavras. Agora, para um brasileiro, não precisa. Dentro do contexto, ele consegue facinho entender de que pregador a gente está falando, né? Então, ele está falando, obviamente, daquela pessoa que vai pregar, né? Que vai falar sobre algo para alguém. Há de tomar o pregador uma só matéria. Então, vamos lá. Quem há de tomar? Isso aqui é uma expressão, né? E ela precisa de um sujeito. Qual é o sujeito dessa expressão? É o pregador. Então vamos botar na ordem direta? O pregador há de tomar. Tomar o quê? Uma só matéria. Vamos entender primeiro? Então, a pessoa que vai falar, a pessoa que vai pregar, ela há de tomar, ou seja, ela há de pegar, ela há de ter ali para definir uma só matéria. E quando eu falo de matéria, vamos pensar na escola. Qual é a matéria da escola? Então, eu vou ensinar uma só matéria. Então, hoje, se eu vou ensinar matemática, eu vou ensinar matemática. Eu não posso, no meio da aula de matemática, começar a falar de português. Se eu vou falar de literatura, eu vou falar de literatura. Se eu quiser introduzir a gramática nessa aula de literatura, eu vou precisar fazer um gancho para isso. Eu não posso simplesmente parar ali e começar a falar de outra coisa. Então eu estou falando de literatura, eu vou lá, falo de Padre Vieira, né, falo da época, falo de tudo. Aí de repente eu viro para o aluno e falo para ele, olha, agora a gente vai fazer uma análise gramatical desse texto aqui. Aí sim eu passei então a outra matéria, mas eu preciso ter uma só naquele momento ali do meu discurso, certo? Para o Padre Vieira então, ele acredita que um pregador ele tem que ter uma só matéria. Ele tem que falar somente uma coisa. Quando ele for fazer o sermão, ele tem que definir aquilo e falar sobre aquilo. Depois ele diz: há de defini-la, há de dividi-la, há de prová-la, há de declará-la. Vamos novamente tentar, a gente não usa muito mais esse verbo haver, né? Como auxiliar de outros verbos, não é muito comum na linguagem do dia a dia. Mas quando eu digo que há de defini-la, né, há de tomar, qual é o sentido disso na linguagem contemporânea? Tem que, precisa, tá? Então, ele precisa, o pregador precisa ter, né, tomar uma só matéria. Ele precisa defini-la para que se conheça. Ele precisa dividi-la para que se distinga. Ele precisa provar com as escrituras, tá? Há de declarar, precisa declarar com a razão, precisa confirmar com o exemplo, precisa amplificá-la com as causas, com os efeitos e com as consequências, com as circunstâncias, ok? Então, eu vou entender que esse há aí, na linguagem contemporânea, ele significa precisa, necessita. Muito bem. Então, qual é o sujeito dos períodos sinistros? Então, quem é que precisa defini-la? O pregador. O pregador precisa definir essa matéria, né? O pregador precisa dividi-la,
precisa prová-la, precisa declará-la. E quando ele diz lá, dividi-la, prová-la, declará-la, esse a aí ele é um pronome, então ele substitui uma palavra anterior. Qual é a palavra que ele está substituindo? A matéria. E qual é o sentido que tem matéria nesse caso? Assunto, né? A coisa sobre o qual esse pregador está falando. Então o pregador há de definir esse assunto, ele há de dividir esse assunto, provar que esse assunto é verdade, né? Declarar esse assunto com a razão, definir, firmar com o exemplo. Ok? Muito bem. Então, aqui, né, a pergunta era isso. Esse lá, esse a se refere o quê? À matéria, né? O assunto. As orações para que se conheça e para que se distinga apresentam finalidades para algo, não é isso? Então eu vou fazer isso para que isso aconteça. Lembra? Finalidade, a fim de que aconteça, para que aconteça. São conhecidas como orações adverbiais finais. A qual ideia elas se ligam? Então, se ela é uma oração adverbial, lembra, ela está ligada a alguma coisa, a finalidade de algo, certo? Então, quando ele fala assim, para que se conheça, certo? Ele tem que fazer o que para que as pessoas conheçam alguma coisa? Ele tem que definir esse assunto para que as pessoas conheçam o assunto. Então, pensa numa dissertação aí, você vai fazer... né? Você vai definir a coisa sobre a qual você está falando. Vocês até me perguntaram uma vez isso, vocês poderiam começar o texto assim, né? Definindo o termo. Então, educação é tal coisa. Então, se o pregador de repente vai falar sobre, vamos pensar aí, pecado, né? Ele tem que definir o que é pecado primeiro. Isso eu estou falando, é o que o padre Antônio Vieira acredita, é o que ele está dizendo, tá? Ele tem que definir isso para as pessoas. E para distingui-la, né? Então, qual é a oração principal desse para que se distinga? É o dividi-la. Então, ele precisa dividir essa matéria, ele precisa dividir esse assunto, separá-lo, para que se distinga, ou seja, para que a gente consiga saber as diferenças também entre eles. Então, como você fala de educação, você define educação, certo? E aí depois você pode falar sobre educação boa e educação ruim. Você divide isso para você falar. Então, a educação é isso. Então a boa educação seria isso. Mas acontece que não está acontecendo isso, está acontecendo uma má educação. Tratar a mulher bem é uma coisa primordial, né? Então eu vou primeiro especificar isso, explicar isso, depois eu vou dividir. Deveria ser assim, mas não é assado. Então eu divido, né, esse assunto. Então eu preciso dividir para que a gente distinga o que é bom do que é ruim, o que é certo do que é errado. Certinho? Muito bem, gente. Então agora, quando a gente volta para ler o texto, né, é claro que eu fiz aqui, a gente está fazendo aqui vagarosamente, conversando sobre. Mas o que eu estou dizendo a vocês é que quando vocês se deparam com um texto que causa mais estranheza a vocês, né, pode ser pela linguagem, pode ser pela falta de conhecimento de mundo, né, mas pode ser pelas questões gramaticais. E aí, se você resolve essas questões gramaticais, se você consegue pelo menos botar na ordem ali, entender, isso ajuda na sua interpretação. Então, quando a gente volta agora para ler o texto, né, a gente consegue compreender que o padre Antônio Vieira, ele, na verdade, quem estudou literatura sabe, né, que nesse sermão da 60ª, ele está justamente falando do sermão em si, tá? De como que os padres, né, os jesuítas aí, deveriam fazer o seu sermão. Por incrível que pareça, gente, o padre Antônio Vieira era conhecido pela simplicidade do seu sermão. Né? Ele era conhecido pela simplicidade do sermão. As pessoas entendiam, né, com mais facilidade do que outros. Mas talvez justamente porque ele, embora ele usasse essa linguagem bem metafórica, né, e essa inversão da ordem dos termos da oração, ele tinha realmente um só assunto, que era o que ele acreditava. Eu vou falar sobre tal coisa e eu vou explicar essa coisa, eu vou dividir, eu vou mostrar, eu vou me preocupar. É que nem um professor, né? O professor, ele precisa entender e pensar no aluno.
Eu não posso ficar, por exemplo, eu vou chegar aqui para vocês e falar assim, gente, olha só, orações subordinadas adverbiais são orações que se interligam às orações principais para poder transmitir a elas noções de advérbios. E aí a gente tem a oração isso, né? Eu não posso fazer isso porque eu preciso compreender, que eu preciso definir a minha matéria, eu preciso explicar, eu preciso dividir, eu preciso compreender o que meu aluno sabe, o que ele não sabe, para eu poder então introduzir esse conhecimento nele. E o Padre Antônio Vieira fazia isso muito bem, tá? Então agora a gente vai ler rapidinho o texto juntos para a gente poder simplesmente entender que o Padre Antônio Vieira está dizendo que o pregador, ele precisa ter um só assunto, ele precisa dominar esse assunto sobre o qual ele vai falar, mas ele precisa também saber passar isso para as pessoas com quem eles estão falando e principalmente até ser exemplo daquilo que eles estão pregando ali, tá? Então, ó, o sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Há que tomar o pregador uma só matéria, há de dividi-la para que se conheça, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com as escrituras, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. E depois disso, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isso é o sermão, isso é pregar. E o que não é isso, é falar mais alto. Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discurso, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Ele está praticamente dizendo o que eu sempre disse para vocês na dissertação, né? Então você vai provar o que você diz, você vai mostrar, só que ele fala ali provar com as escrituras. Por quê? Porque ele é um padre. Então tudo que é dito precisava ser provado pela Bíblia, né? Pelo que estava escrito. Então não adiantava falar alguma coisa, você tirou isso de onde? Então ele falava, você tem que provar com as escrituras, né? Há de impugnar, há de refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. Então, o seu texto ele precisa estar baseado de uma forma que se alguém virar e disser assim, não é assim. Esse texto não deixe margem para isso. Ele consiga realmente provar que o que está sendo dito é verdade de alguma forma. E a pessoa, para ela contradizer você, ela tem que apresentar muito bons argumentos também que contrapõem o que você disse ali. Então é basicamente o que a gente fala aí da dissertação, né, bem feita, da dissertação que, né, se preocupa ali em provar realmente e tem conhecimento daquilo que está se falando para se colocar no texto. E aí ele fala, né, no final, você precisa persuadir mesmo, né? Ou seja, acabar. Você só pode acabar o texto quando você realmente convencer alguém, persuadir, convencer essas pessoas de que você está falando é verdadeiro. E aí ele fala que não é que você não possa falar de outras coisas. Então, exatamente, né? Não é que você tem que falar exatamente a mesma coisa sempre, mas sempre o mesmo assunto. Então, se é educação, é educação. Se é saúde, é saúde. Eu não posso trocar de assunto durante o mesmo texto. Certinho? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, a importância desses conhecimentos gramaticais. É claro que se a gente fosse falar aqui, né, já tem ali 50 minutos que a gente está aqui, e a gente, né, tem N coisas de interpretação para a gente poder falar, mas eu espero que isso tenha ajudado a vocês. E para ver se isso realmente ajudou, tem aqui no finalzinho, para vocês, um outro trechinho do sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira, tá? Eu vou começar a leitura dele com vocês e depois vai ficar por conta de vocês interpretar o resto. Tudo bem? Então ele diz assim, ó: vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores. Então, quem é que está falando? Quem é vós? Vós é um pronome que significa vocês. Vocês quem? Então ele está dizendo ali, ó, vós, vírgula, diz Cristo, vírgula, Senhor nosso. Então esse Senhor nosso aí é o que a gente chama de apóstolo. Está explicando quem é Cristo. O Cristo é o Senhor nosso.
E aí eu pulo, ó, diz Cristo falando com os pregadores, tá? Então Cristo, que é o Senhor nosso, está falando com os pregadores. E aí ele diz, o Cristo diz, o que ele diz? Vós. E aí, ó, eu sei que continua aqui, ó, por causa do sois. Esse is final aqui de um verbo sempre significa que você tá falando com vós. Vós sois, vós pedisteis, vós amais. Sempre vai ter esse is final aí, tá? Então, vós, que é quem? Os pregadores. Sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. Então, o Cristo diz para os pregadores que esses pregadores são o sal da terra. E que ele está chamando eles de sal, eles são conhecidos como sal da terra, porque eles vão fazer na terra o que faz o sal. Então, a gente precisa descobrir o que faz o sal na terra, né? O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas, quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual poderá ser a causa desta corrupção? Entenderam? Vamos, né? Se a gente for voltar ali, né? Aqui eu tenho, ó, quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tanto nelas que têm ofício de sal, qual será? Esse qual será aqui começa aqui no mais, gente. Mas qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção se existe na terra, tá? Cadê? Mas quando a terra se vê tão corrupta quanto a nossa, havendo tantos nela que tem ofício de sal, então quem é que tem ofício de sal? O pregador. Havendo tantos pregadores na terra, como que ela pode ser corrupta se o objetivo do pregador, ou seja, do sal, é acabar com a corrupção? Então seria como se eu dissesse assim, eu tenho a terra e para acabar com as coisas ruins da terra, né, para que essa terra seja mais produtiva, tal, eu vou jogar sal nela. E aí eu jogo sal e mesmo assim a terra tá ruim, a terra tá né, diz aí o que na terra prejudica, né? A Fabíola saberia falar bem agora, né? Seria legal ela estar aqui. Né, esses elementos aí que prejudicam o solo, se o sal acabaria com isso, e por que mesmo colocando sal, isso não acaba, a corrupção continua, tá? Então é o Padre Vieira dizendo que Cristo está dizendo isso aos pecadores. E aí eu deixo o restante do sermão da 60ª com vocês, porque eu tenho certeza que se você terminar de ler agora, você consegue extrair pelo menos o significado principal dele, tá bom? Se não conseguir, aí me fala que eu traduzo para você, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, vocês sabem me encontrar, estou à disposição. 1000 beijos e eu vou morrer de saudade dessa turma. Tchau.